Graça e paz. Queria ler aqui no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 2 ao 7 apenas. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Primeiro ponto nessa palavra que me toca. Esse homem estava esperando o milagre, porque um anjo descia ao tanque de Betesda e agitava as águas. O primeiro que descesse naquelas águas seria curado de qualquer tipo de enfermidade. A palavra Betesda significa casa de misericórdia. Misericórdia que aquele homem não tinha pelas outras pessoas, pelos outros enfermos. Pois muitas das vezes, ele poderia estar até na frente, mas ele era paralítico e estava deitado, a sua enfermidade, ele estava deitado. E quando ele ia se arrastando, passava outro à frente dele e descia as águas. E era curado. Não sei quanto tempo ele levou naquela situação, vendo os outros sendo curados e ele não. Eu só sei que ele perseverou naquele lugar. Ele perseverou em esperar o momento de descer as águas, né? Mas diz a palavra que eram muitos enfermos, muitos cegos, muitos coxos, muitos paralíticos naquele lugar, esperando o movimento das águas, esperando algum sinal. Muitas das vezes nós esperamos sinais visíveis aos nossos olhos para podermos acreditar no milagre que Deus tem na nossa vida, no milagre que Ele vai fazer na minha e na tua vida. É tão tal que quando Jesus se aproximou daquele homem e sabia que ele estava enfermo e estava há muito tempo, disse: Queres ficar são? Queres ficar curado? Uma pergunta que Jesus fez. E qual era a resposta do homem? Quero. Jesus só fez uma pergunta e queria uma resposta objetiva dele. Como muitas das vezes Jesus fala para nós, para o nosso coração: queres o teu milagre? E muitas das vezes dando desculpas, esperando sinais acontecer, sinais humanos. Da mesma forma, aquele homem: Senhor, não tem ninguém que me leve. Jesus não estava perguntando isso a ele. Ei, Jesus não estava perguntando se tinha pessoas para levar ele até as águas.
Jesus perguntou: queres ficar curado? Só essa pergunta. Alabashuri cantarabashara manahas. Reilamanturi andarabashai. Queres ficar curado? É só uma pergunta que o Senhor te faz nesta noite. Quer a tua bênção? Quer o teu milagre? Ele te pergunta nessa noite. Ele me pergunta nessa noite. Pastor Fábio, quer o seu milagre? É uma pergunta. Lamanturi andarabashai. Da mesma forma que ele fez com esse homem do tanque de Betesda, que estava ali esperando um milagre. Queres ficar curado? Queres ficar são? E o homem foi dar argumentações que não tinha condições, não tinha pessoas para ajudar a colocar no tanque. Deus não está perguntando se você tem condições ou se tem ajudas para chegar o teu milagre até você. O milagre é Ele que faz. E só basta uma palavra dEle para o milagre acontecer na minha e na sua vida. Estamos falando aqui de cura. Mas pode ser na vida financeira. Pode ser na vida sentimental. Deus faz o milagre instantaneamente. Aleluia. Ele só pergunta: queres? E tem a Bíblia nos ensina 3 condições quanto à fé para a cura. 3 condições a Bíblia nos ensina. A primeira, a fé daquele que está sendo curado. Mateus 9. E Mateus 9, 27 ao 29. A fé daquele que está sendo curado. A fé dele. A fé do enfermo. A fé daquele que está sendo curado, do enfermo. Aqui, nessa palavra, nesse texto que nós lemos do tanque de Betesda, a fé não foi do enfermo. Aleluia. Glória a Deus. A fé foi daquele que tem a unção para curar. Mas temos 3 condições quanto à fé para a cura. A fé daquele que está sendo curado. Mateus, o exemplo, Mateus 9, versículo 27, 28 e 29. E partindo Jesus dali, seguiram-nos 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? A fé de quem está sendo curado. E os cegos responderam para Jesus. Disseram-lhe: sim, Senhor. Disseram com fé: sim, Senhor, nós cremos que o Senhor pode curar. E tocou então os olhos dele, dizendo: seja feito segundo a vossa fé. A fé daqueles homens trouxe a cura para eles. A fé dos enfermos trouxe a cura para eles. Primeiro, é a fé daquele que está sendo curado. A fé do próprio enfermo. Foi o que Jesus perguntou: você tem fé que eu sou milagre? E eles responderam com fé. Segundo, a fé de outras pessoas em pró do sofredor, em pró do enfermo. Tiago 5, 14 ao 16.
nos fala sobre isso. E está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns para os outros, e orai pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A fé de outras pessoas em prol do sofredor, em prol do enfermo. Terceiro, a fé daquele que tem unção para curar. Aleluia. 1 Coríntios 12, 9. 1 Coríntios 12, 9. A fé daquele que tem unção para curar. A unção é dada, é presente de Deus, e Ele dá a quem Ele quer. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 12, versículo 9. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. São dons que o Senhor nos dá. Aleluia. Uns dá dom de cura, outros dá dom de maravilhas, outros de profecia, outro de discernir espíritos. São dons distribuídos pelo Senhor para aquele que Ele quer dar os dons. É a fé daquele que tem a unção dada, a unção dada a um profeta, a unção dada ao irmão, a unção dada a uma irmã. Alabashuri cantarabashai. Ramanturiandarabashai. E através da unção se traz a cura para o enfermo. São três condições que a Bíblia nos mostra da fé de cura. Três condições. A primeira, a fé daquele que está sendo curado. A segunda, a fé de outras pessoas em prol do enfermo. E a terceira, a fé daquele que tem a unção para curar. Mas tudo isso é através de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Que Deus possa te abençoar nesse dia. Que o Senhor possa derramar sobre a tua vida, sobre a tua casa, a unção de cura, a unção de prosperidade. Que Ele possa derramar sobre a tua vida, sobre a tua casa, a unção de paz. Venha sobre ti, venha sobre os teus, a unção de libertação. Fica na paz. Que Ele te abençoe, que Ele, o Senhor, te guarde. Em nome de Jesus. E o milagre receba em nome do Senhor.